3, 2, 1. Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, no formato antigo. Lembra quando eu comecei? Nossa, às vezes eu tenho vergonha daqueles vídeos. Mas tá aqui, ó, minha estante, gente. Ó, vocês não sabem como ela está. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Ó, essa é a configuração da minha estante. O que não tá aí tá guardado, o que não coube, né? Esse aqui é o que eu mais uso dentro da minha estante. Você está pronto para me responder? Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas, tá? E eu me faço perguntas e procuro as respostas. E essa pergunta de hoje é a pergunta mais difícil. Teve gente no grupo que viu a pergunta de antemão e pensou, e falou assim, Vai, olhando por esse lado, as coisas ficam diferentes. Ou seja, eles se assustaram, né? A pergunta assusta as pessoas, tá? Mas eu acho que você vai ficar pronto, pelo menos, para se fazer a pergunta certa. O problema, na verdade, não tem sido a resposta certa, mas a pergunta certa, tá? E eu vou trazer uma resposta daqui a pouco, daqui a um mês. E uma coisa que eu falei lá na gravação, é que se você estiver vendo esse vídeo no futuro, por favor, deixe o comentário da sua resposta antes de ver o vídeo ao carro. Seja sincero em relação a isso, tá, gente? Porque é um desafio para você. Para mim não, porque eu já vou postar a resposta hoje, tá? Eu vou postar de uma vez porque se Deus quiser me chamar antes, que seria maravilhoso, ele não vou deixar de te dar a resposta. Vai morrer sem saber a resposta, né? Então, vamos passar de uma vez pro vídeo, lembrando que eu preciso de vocês para compartilharem isso aqui. Compartilhe com pessoas que você acha que sabem tudo de teologia. Compartilhe com gente que estuda mais do que eu, quase todo mundo, né? E deixe que eles respondam isso aqui. Amém? Outra coisa, o YouTube está sabotando nosso canal. Ele não está mandando os vídeos novos para quem assinou. Então, se você é um assinante, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter. Ou seja, traga bastante pessoas para cá. Beleza? E um terceiro aviso, para você entrar no grupo do WhatsApp, não adianta colocar o número de telefone aqui. Você tem que preencher o formulário. Lá no formulário, eu vou pegar seu telefone e eu vou te adicionar no nosso grupo, beleza? O grupo, na verdade, é onde tem mais conteúdo. Aqui é o grupo e tudo que vem do grupo eu filtro e coloco aqui no nosso canal. Então não vou falar mais nada. Eu vou deixar você agora só com a introdução da pergunta e eu vou ficar assim, ó. Acompanhando as suas respostas. Brincadeira, gente. Bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos passar aqui para a pergunta mais difícil da sua vida. É claro que essa pergunta é para teólogos, né? Se fosse para outros meios, outras, sei lá, né? A pergunta seria diferente, mas para um teólogo, essa é a pergunta mais difícil de responder. E eu quero que você responda, né? Lembrando que eu quero que você responda. Então aqui a gente vai fazer uma introdução para você entender a pergunta. E eu vou responder duas perguntas sobre a pergunta. E enfim, você vai ficar livre para responder a última pergunta. Complicado? Talvez, mas há algumas coisas que a gente precisa entender, né? Vamos lá então. Nesse vídeo, ó, eu fiz o slide para ficar muito mais fácil, cara, porque eu quero que muita gente responda, tá? Neste vídeo, você será levado à pergunta mais difícil de ser respondida teologicamente. Mas antes de chegar na pergunta em questão, nós vamos fazer e responder outras duas, tá? Você também vai responder porque você também vai concordar com a resposta que eu vou dar, tá? Nessas duas perguntas, a resposta será direcionada e na última você será responsável por responder. Então vamos lá, antes de passar para a pergunta, a gente precisa definir ou entender como ele é definido, como Deus é definido biblicamente, através de teólogos e através da nossa confissão de fé de Westminster, que foi o meio mais rápido para a gente entender quem Deus é. Tá, gente? Eu tenho outras definições, eu tenho Berkhof, eu tenho o Gruden, eu tenho as Bíblias de estudo, eu tenho Strong, mas para a gente ser mais dinâmico eu peguei duas confissões aqui, não é só de Westminster, né? Bom, aqui eu tenho uma confissão belga sobre quem é Deus, sobre o que é Deus, né? A confissão belga, no artigo 13, porque eu peguei só metade, porque é bem grande, né? Ela diz o seguinte: cremos que o bom Deus
depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas a dirige e governa conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Talvez você me pergunte, Devaí, eu quero referências bíblicas. É só você baixar a Confissão Belga, que lá tem as referências bíblicas. Claro que aqui a gente não vai dar as referências bíblicas, porque senão o vídeo demoraria muito, tá? Então a gente vai ficar com a definição da Confissão Belga. Nós cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Quando ela diz que criou todas as coisas, depois de ter criado todas as coisas, você e eu entram também nessa lista, tá? O homem moderno separa as coisas criadas dele. Ou seja, uma árvore foi criada por Deus e é uma coisa que ele criou, mas o ser humano não. Esse é o defeito do humanismo, né? Mas todos nós somos criaturas de Deus, tá? Confissão Belga tá aí para você entender. Deus não as abandonou e nada acontece sem a determinação de Deus. Próxima definição, Confissão de Fé de Westminster, né? Capítulo 2, ponto 1a, né? Só a parte primeira do ponto 1. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu poder e suas perfeições. Ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros ou paixões. É imutável, é imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, né? A Confissão de Fé de Westminster vai exaltar o ser de Deus, né? E todas as suas características colocar como infinito. Ele é livre, ele é absoluto, ele é onisciente, ele é santíssimo, é onipotente, é incompreensível, é eterno, é imenso, é imutável, e ele é Espírito puríssimo, invisível e é infinito em todas as suas perfeições, né? A Confissão de Fé de Westminster deixa Deus da forma como ele é visto na Bíblia. É bem mais parecido com o que a gente tem na Bíblia e também diferente do que a gente vê sendo pregado hoje na prática vivido, né? Mas está aí a definição da Confissão de Fé. E aí agora a gente tem mais uma definição que é... Opa, que garrou aqui. Garrou, mas a gente foi. Teologia Sistemática de Louis Berkhof. Aí a definição do Berkhof eu dividi em duas partes. Essa é a primeira parte, que ele vai dizer que infinidade é a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Ou seja, Deus ele é infinito no sentido de que ele é isento de qualquer limitação. Por quê? Muita gente acha que Deus é infinito porque ele já alcançou o máximo do máximo, mas não é isso. Não é que ele já alcançou o topo, é que ele sempre esteve no topo. É que ele já envolve todo o máximo de tudo. Não é que ele alcançou, ele já é tudo isso, né? Ao atribuí-la a Deus, negamos que haja ou que possa haver quaisquer limitações do ser divino e dos seus atributos. Ou seja, não há como Deus melhorar isso. Não existe limitação a ser vencida. Deus ele já é completa, né? Isso implica que ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por esse mundo caracterizado pela sua relação tempo-espaço e que ele não fica encerrado no universo. Então, Louis Berkhof ele traz uma definição que é muito mais abrangente do poder de Deus do que a primeira, né? A primeira falava sobre isso, mas ela não trazia a infinidade de Deus. E Berkhof trabalha isso aqui, muito interessante, né? E aí Berkhof fala mais, vou ter que passar aqui que o mouse, o teclado, não sei porque não está funcionando, mas então vamos lá. Segunda coisa que Berkhof fala, o poder infinito não é um quanto absoluto, ou seja, não é o máximo onde ele chega. Né? Quando a gente fala Deus ele é onipotente, significa que o poder dele é até o limite. Né? Como se Deus fosse o máximo de poder, como se ele fosse, por exemplo, um super saiyajin, ou como se ele fosse o super-homem. O super-homem ele tem limite, né? Mas ele é muito poderoso para o homem. Para o homem, o super-homem seria Deus. Né?
Mas o super-homem tem limite. Então, o poder dele chega uma hora que acaba. Né? Não é assim com Deus. Ele não vive nesse quanto absoluto. Ele está acima, né? Então, o poder infinito não é um quanto absoluto, mas sim uma santidade qualitativamente livre de toda limitação ou defeito. Ou seja, aquela pergunta, né? O que acontece se Deus criar uma pedra maior do que ele? Não há como Deus criar uma pedra maior do que ele, porque aí você estaria limitando Deus ao máximo de poder. E ele não é limitado, ele é livre, né? O mesmo se pode dizer do conhecimento infinito, da sabedoria infinita, do amor infinito e da sua justiça infinita. Ou seja, a gente está falando de poder, mas a mesma coisa do conhecimento. Ele não existe um nível de conhecimento ao qual ele diz, não, até aqui eu sei, daqui para cima eu não sei. O topo do que eu sei é maior do que o ser humano sabe, mas eu fico por aqui. Não, Deus não se limita a isso. O seu conhecimento sobre todas as coisas que nós vemos e as coisas que ele vê é infinito. Nesse sentido aqui, de que não é que é o topo dos topos, não. É que ele é livre disso tudo, né, de limitação e de defeito. Então vamos continuar aqui. Mas antes da gente continuar, a gente precisa definir uma coisa que, bom, a gente já viu sobre o tamanho de Deus, né? Sobre a sua infinidade, né? Sobre o seu conhecimento, sobre as características de Deus, né? Já foram expostas aqui de forma bem clara, né? Tanto que eu li e repeti para vocês. Mas há uma coisa que a gente tem que prestar atenção, para a gente não cair no erro, né? A Confissão Belga fala sobre isso, né? Contudo, Deus não é o autor nem tem culpa do pecado que se comete, né? Pois o seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Ou seja, Deus não é autor do mal, nem o autor do pecado, tá, gente? O pecado, ele... eu não quero dar resposta, mas eu vou ter que falar, né? O pecado, ele sabia que aconteceria, mas não foi ele quem fez. Hoje não, ontem a gente estava falando no grupo do WhatsApp, e aí eu perguntei para ele se foi Deus que colocou a maçã na boca da Eva. Quem foi que colocou a maçã na boca da Eva, né? Muita gente que vai responder rápido vai falar, foi a serpente, né? Não foi a serpente. Foi Eva, né? Eva colocou a maçã na boca dela, então Deus não é culpado do pecado, né? Ele está acima de tudo isso também, beleza? Então a gente precisa definir isso para não cair no erro, tá? Vamos agora, será que a gente consegue já começar a fazer perguntas, gente? Isso aqui foi só a definição, a gente não entrou nas perguntas, né? Vamos ver aqui até onde a gente vai. Mas antes disso, gente, o YouTube não está favorecendo o meu canal. Ele não está mostrando para o pessoal os vídeos novos, né? Isso é muito ruim. Então, como é que você pode fazer para me ajudar? Né? Curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo e os outros vídeos do canal, né? Porque o YouTube não está mostrando, né? Infelizmente. Parece que o YouTube só mostra coisas idiotas, né? Essa é a ideia que a gente tem do YouTube. Mas tem muita coisa boa também. Eu não sei por que ele faz isso. Mas ele compartilha mais coisas idiotas do que coisas inteligentes, né? Faça parte do nosso canal e faça parte do grupo do WhatsApp, né? Então, eu preciso que você compartilhe esse vídeo para que o canal alcance mais pessoas, tá? Só por isso. Eu não ganho nada com isso, tá, gente? Se o canal alcançar 20 mil pessoas, quem vai ganhar mesmo são as 20 mil pessoas que vão assistir, porque eu não tenho retorno, eu não ganho nada de ninguém, aquela teoria toda não, beleza? Então vamos passar agora aqui, porque eu acho que você já está preparado para essa pergunta, tá? É o que tem aqui mais, ó. Perguntas introdutórias. Por que perguntas introdutórias? A pergunta que eu fiz é muito difícil de fazer. Para vocês terem ideia, eu tive que escrever essa pergunta. Quando nós fizemos no grupo, eu tive que fazer a terceira pergunta 5 vezes, para ficar clara a pergunta. Então, para a gente chegar nessa pergunta, que é a mais difícil, eu tive que fazer 2 perguntas. E quando cheguei na terceira, eu fiz 7 vezes a mesma pergunta, 5 vezes a mesma pergunta, de tão difícil que é fazer ela. Então, você vai responder comigo 2 perguntas e você vai responder a terceira pergunta, que agora está mais fácil, né? Eu consegui, graças a Deus, concluir a melhor forma de perguntar. Vamos lá, então.
Primeira pergunta: a partir de que momento Deus passou a ser onisciente? Onisciente, para quem não sabe, é o fato de Deus saber todas as coisas. Coisas, como eu já disse, inclui eu e você. E o nosso cérebro faz parte dessas coisas, e a nossa mente faz parte dessas coisas. Ora, não foi Deus que fez o nosso cérebro, nem a nossa mente? Sim, foi Deus que fez todas as coisas, né? Então a gente tem ali uma resposta que é mais correta, né? Supondo que houve um momento em que ele tenha começado a ser onisciente, automaticamente Deus não é perfeito e não é infinito, né? Portanto, não é Deus. Se houvesse um momento na eternidade onde Deus passasse a ser onisciente, automaticamente a Bíblia estaria mentindo sobre Deus, porque ela mostra um Deus que é sempre, um Deus que é eterno e é infinito. Só que essa resposta ela confunde muita gente, né? Deus ele sempre foi onisciente. Então a resposta correta sobre qual momento que Deus passou a ser onisciente é a seguinte: ele sempre é onisciente, desde os séculos dos séculos. Não tem um momento em que ele começou a ser. Ele sempre é, né? Até dizer que ele sempre foi é errado. O correto, ele sempre é onisciente. Eu coloquei aqui a resposta: ele é onisciente desde sempre. Capite? Entenderam? Deus passou a ser onisciente desde sempre. Não houve um momento em que ele começou a saber sobre você, sobre eu, nada disso. Sempre soube sobre nós, né? Segunda pergunta introdutória, agora começa a apertar. Sendo onisciente desde sempre, Deus em algum momento aprende ou descobre alguma coisa nova? Lembra que ele é infinito? Lembra que ele é infinito? Então a gente tem duas alternativas para essa pergunta. Vou repetir. Sendo onisciente, nós já vimos que ele é onisciente desde sempre. Deus em algum momento aprende ou descobre alguma coisa nova? Duas alternativas. Ele descobre ou aprende com as nossas reações a si mesmo, ou seja, Deus espera acontecer para aprender o que você vai trazer de resultado para ele depois dessa pergunta, né? Ou, por exemplo, ele te coloca em provas para saber o que você vai falar com ele, né? Então ele já não é mais onisciente porque ele não sabe todas as coisas desde sempre. A primeira alternativa mostra isso, né? Ou seja, se Deus ia aprender em algum momento alguma coisa, ele não era Deus, né? Ele está aprendendo, ou seja, alguém que está aprendendo não pode ser considerado perfeito, né? Ou a segunda resposta, que é a mais correta, né? Ele sabe todas as coisas desde sempre. Inclusive as nossas respostas a Deus ele já sabia, né? Nada pode surpreender a onisciência perfeita de Deus. Essa é a resposta mais correta sobre isso. Amém? Então, o que você responde para ele, você não sabia, né? Mas ele já sabia. Então, vamos passar agora. Será que agora a gente consegue responder? Vamos passar aqui a conclusão, né, e a preparação para a pergunta. Agora está chegando perto da pergunta, né? Vamos lá. Umas conclusões. Sabemos que Deus é onisciente desde a eternidade. Portanto, não houve um momento, nem haverá, em que ele descobrirá algo novo ou se surpreenderá com alguma coisa, né, alguma das nossas reações. A palavra de Deus mostra que ele é eternamente sábio, eternamente onisciente. Leia. Eu coloquei Salmo 139 porque é o menor texto. Existem mais textos, tá, para fazer isso aqui. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, deixa o carro passar. Eis que logo tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 1, 2, 4 e 7. Os verbos são muito importantes. Senhor, tu me sondaste, algo que ele fez, e me conheces, algo que ele é, né? Tu sabes o meu assentar. Não é que ele sabe o que eu vou fazer, ele sabe o que eu faço, né? E o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Eita! Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo
conheces. Não é que Deus tudo vai conhecer, tudo conheces antes de falar alguma coisa, né? A próxima parte do texto fala sobre a sua onipresença. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Provas de que Deus é onisciente eternamente, né? Infinitamente onisciente também, beleza? Próximo slide. Uma perguntinha. Eu não sei como chamar essa pergunta, mas ela foi surgindo conforme a gente foi estudando o poder de Deus, né? Sabendo Deus de todas as coisas, o fato de acontecer algo, uma guerra, por exemplo, qualquer acontecimento que houve na sua vida, que há na minha vida, né? O fato de haver esse acontecimento representa que ele sabia o que aconteceria e decidiu deixar acontecer, ou seja, ele sabia, mas ele não foi algo que ele fez, né? Aconteceu por consequência de outra coisa que não seja ele, mas ele sabia que aconteceria, né? Ou B, ele, para cumprir algum propósito específico, não apenas permitiu, como fez acontecer, né? É uma outra possibilidade. Para que algum propósito não revelado acontecesse de acordo com a sua própria vontade, tá? Então, na primeira resposta, ele sabia que iria acontecer. Ela exalta a onisciência de Deus também. Ele sabia desde sempre que iria acontecer, mas decidiu deixar acontecer. Ele sabia, mas não foi algo que ele fez. Aconteceu por consequência de outras coisas, né? Que não seja ele. Ou a B, ele para cumprir algum propósito específico na minha vida, na sua vida, na vida de outras pessoas envolvidas no acontecimento, não apenas permitiu, mas fez acontecer, né? Para que algum propósito não revelado acontecesse de acordo com a sua vontade, ou seja, um acontecimento revela a vontade de Deus. Ele é ruim, ele é bom, ele é triste, ele é alegre, não importa, mas ele revela a vontade de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida. As duas teorias podem andar juntas, né? Eu fico com a segunda, há pessoas que ficam com a primeira, mas essa não é a pergunta. Calma, eu concordei com você, mas ainda não te fiz a pergunta que eu quero que você responda. Você está preparado mesmo para isso? Você tem certeza que Deus quer que você chegue até aqui? Que você passe dessa linha? Agora você está na linha que vai te fazer suar. Agora você vai suar. A não ser que você tenha a resposta, né? Eu tenho a resposta. E eu vou postar ela em 1 mês aqui no canal. Eu vou gravar hoje, mas eu vou deixar ela 1 mês aqui no canal até ser postada, beleza? Antes disso, curta o nosso vídeo, compartilhe o desafio, faça parte do canal. Faça parte do grupo do WhatsApp. Se você está vendo esse vídeo no futuro e eu já lancei a resposta, por favor, não leia a resposta ou não veja a resposta antes de você mesmo dar a sua resposta aqui no grupo. Tá? Compare a resposta com o que você achava. Faz o seguinte, faz isso e não tira o seu comentário daqui, porque você vai perceber como você vai crescer depois da resposta dessa pergunta, beleza? Eu não tenho medo da pergunta. Passar agora para a pergunta, se você for capaz de responder. A pergunta tem três perguntas para você entender ela, né? Responda. As duas respostas que nós vimos lá na última sentença, as duas respostas não representam algo que ele quis fazer desde a eternidade? Quais são as duas respostas, Evaí, que eu já não lembro mais? As duas respostas são essas. Ele sabia o que aconteceria, decidiu deixar acontecer. Ele, para cumprir algum propósito específico, não apenas permitiu, como fez acontecer. Essas duas respostas, ela não representa algo que Deus de fato quis fazer desde a eternidade. Questões para ajudar a responder essa pergunta. Antes de haver criado todas as coisas, ele sabia, né? Ou ele criou um acontecimento. Vamos colocar aqui a Segunda Guerra Mundial em questão. Antes dele saber, antes de todas as coisas existirem, dele mesmo ter criado, ele sabia que a Segunda Guerra Mundial aconteceria, né? Então, ele poderia ter impedido, mas permitiu que acontecer. Não estaria ele criando o acontecimento a partir do momento que pode impedir, mas não impediu?
Ou seja, o fato de ter acontecido a Segunda Guerra Mundial não representa a sua própria vontade, uma vez que ele poderia ter impedido, mas não impediu? B. Ele planeja e executa todas as coisas de acordo com a sua vontade, e para algum propósito do qual nós não sabemos e talvez nunca saberemos? C. Como alguém ou alguma coisa pode ter surpreendido a Deus se, desde a eternidade, ele sabia detalhes sobre ela, sobre aquela pessoa, sobre o seu pensamento? Exemplo, Segunda Guerra Mundial. Levando em conta tudo que você viu agora, as duas respostas não representam algo que ele quis fazer desde a eternidade? Sendo assim, os dois pensamentos não formam apenas um pensamento? Eu quero que você me responda essa terceira pergunta e coloque uma justificativa a ela, beleza? Eu vou deixar aqui mais um tempinho. Vamos embora passar para o final do vídeo, né? Deixe sua resposta. Em um mês estarei postando a minha resposta e conclusão. Aí tem um textinho que eu sempre falo lá no grupo: a soberania de Deus é maravilhosa para os seus filhos, mas surpreende aqueles que não conhecem a Deus. Fiquem na paz, eu aguardo as suas respostas, não fujam da pergunta, tá? Se você não entendeu, veja o vídeo de novo, eu entendo que é difícil entender qual é a pergunta, e eu demorei tempo para fazer essa pergunta. No nosso grupo eu fiz rápido, uma embolação danada, porque eu não entendi como fazer, e depois eu consegui fazer ela ficar clara, a pergunta ficar clara, né? Eu espero você aqui no canal Palavras em Chamas, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, e até a resposta daqui a um mês também. Então, vamos embora aqui, fique com Deus, e até mais.